Oi, Fabíola, boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, eu estou bem, e você? Graças a Deus, ótimo. Chegou perguntinha pra gente aí, Eli? Sim, chegou agora. Fabíola, uma ouvinte que ela não quer se identificar, ela disse o seguinte: Fabíola, minha mãe, ela é muito difícil de lidar, sempre foi, mas parece que ela tem uma implicância comigo em tudo. Parece que ultimamente ela está pior. Está muito difícil lidar com ela, Fabíola. Eu tenho outros irmãos, mas o problema dela é comigo. Não entendo. O que fazer, Fabíola? Olha só, diante da sua pergunta, eu não posso afirmar, porque o contexto ele é muito pequeno para eu fazer uma afirmativa. Mas eu já levantaria uma hipótese de uma possível mãe narcisista. Vocês já ouviram falar sobre isso? Mães narcisistas? Infelizmente, a nossa sociedade, a nossa cultura nos ensinou a romantizar a maternidade. O que seria isso? Como se todas as mães amassem os seus filhos acima de todas as coisas. E isso é uma romantização da maternidade, porque não é uma realidade. Porque nós crescemos muitas vezes com essa ideia, com essa crença de que amor de mãe é incondicional. Gostaríamos muito que isso fosse uma realidade para todas as famílias, mas não é. Existem mães abusivas, existem mães tóxicas, existem mães narcisistas. E se for o caso da sua mãe, não posso afirmar, mas diante do que você fala, nos leva a pensar nessa possibilidade. Uma mãe narcisista, ela tem uma dificuldade muito grande de ter empatia pela história dos filhos. E às vezes isso fica mais recorrente com um filho, quando ela tem mais filhos. Então é aquela mãe que se vitimiza o tempo todo. O problema dela é maior do que o de todo mundo. Ela gosta de chamar atenção. É aquela mãe que gosta de ser o centro das atenções. Está sempre coberta de razão e de verdades. Não escuta nada que venha de ninguém. E muitas vezes ela carrega um ar de superioridade em relação a tudo. Como se ela fosse perfeita, boa. Só que muitas vezes o que está por trás dessa mãe narcisista é uma autoestima muito rebaixada. É aquela mãe que ela precisa se elevar porque a autoestima dela está tão baixa que ela encontra nessa elevação que ela faz de si mesma uma possibilidade de quê? De se manter. E aí quando você fala, mas o que isso tem a ver, Fabíola, com ela implicar comigo? Não sei, não conheço a sua história, mas é muito comum, às vezes, os filhos viverem um estilo de vida que essa mãe, ou talvez até que o próprio pai, gostaria de viver. Então, a sua mãe não tendo condições de viver a sua história, de ter o casamento que você tenha, ou de talvez viver a sua realidade, quando ela olha para tudo isso, ela não consegue dar bem empregado, ela não consegue olhar para isso com amor, com empatia, então é mais fácil ela começar a implicar. Começa a colocar defeito na sua criação em relação aos seus filhos. As roupas que você compra, muitas vezes, ela vai começar a desdenhar. Se você tem uma promoção no seu trabalho, ela fala alguma coisa para poder te deixar para baixo. Por quê? O objetivo é sempre colocar o outro numa situação de inferioridade. Porque dessa forma é como se o narcisista ele se sentisse melhor. Se sentisse superior. E o que acontece? Quando você convive com um narcisista, nesse caso aqui nós estamos falando da mãe, eles têm uma capacidade muito grande de sugar a gente. Nós ficamos muitas vezes fragilizados, nós ficamos com a nossa energia totalmente esgotada, porque essa pessoa sempre se esforça em te colocar para baixo. Ela sempre te rebaixa. Ela sempre vai achar um motivo para te criticar, para falar às vezes do seu corpo, se você está acima do peso ou se você está abaixo do peso. Nada vai vir dessa pessoa como um elogio. Nada. E é onde muitas vezes você fala assim, aonde eu estou errando?
Deixa eu te falar, o erro não é da sua parte, é dessa pessoa que ela tem um transtorno que precisa ser tratado e na maioria das vezes essas pessoas não buscam tratamento e elas saem atacando as pessoas. E quando se trata de mães, isso se torna ainda mais difícil, porque na maioria das vezes a gente cresce com essa ideia de que mãe e pai estão sempre certos, que nós precisamos respeitá-los a todo tempo, e isso gera uma confusão nas pessoas, como se a gente tivesse que aceitar tudo que vem do pai e da mãe. E nós temos que ter consciência que uma coisa é aceitar os nossos pais como eles são, e outra coisa é conviver com esses pais. No seu caso, por exemplo, que você já tem uma família constituída, que você não mora mais com essa mãe, o que eu sugiro é que você evite convivência. Eu sei que muitas pessoas ouvindo isso aqui que eu vou dizer, falam assim, como é que você pode dizer isso? Querer afastar uma filha de uma mãe? Deixa eu te contar, isso já está na Bíblia. Lembra de Abraão? O que foi o comando que o Senhor fala para ele? Afasta da sua parentela. E muitas vezes nós, pela nossa carência emocional, pela nossa necessidade de ficar ali na casa de pai e mãe, amassando barro muitas vezes, porque acha que o amor supera tudo. Deixa eu te falar, se a sua mãe está sendo tóxica na sua vida, se a sua mãe for uma pessoa narcisista, você não vai conseguir mudá-la. Se ela não fizer um tratamento, dificilmente ela vai sair dessa posição. Então, quanto mais você convive, mais você sofre. Então, o que eu sugiro para você é o quê? Corta vínculo. Evita o máximo que você puder. Deixa para fazer visitas vez ou outra, mas quanto maior for a sua proximidade com essa mãe, maior vai ser o seu sofrimento, porque ela sempre vai achar uma brecha para tentar te atacar, te provocar. Então, isso é muito comum em comportamentos de mães narcisistas. E pode ser também, não sei, talvez não se trate de um transtorno de personalidade, mas às vezes de uma mãe, isso é muito comum também de acontecer, que lá na criação dela, a mãe dela agia assim. Então, o modelo que ela tem de mãe, de criar filhos, talvez seja esse. Uma mãe que não recebeu afeto, uma mãe que não recebeu atenção, uma mãe que não recebeu carinho. Então, quando você chega na posição de filha, ela não consegue fazer diferente. Ela reproduz, ela repete tudo aquilo que ela recebeu da mãe dela. É a hora em que muitas vezes os filhos ficam na expectativa, na esperança de receber dos pais algo que aqueles pais não receberam. Então, dificilmente esses pais vão conseguir repassar para frente aquilo que não chegou com facilidade. Aquela hora que você espera, sonha em receber um abraço da sua mãe, e ela nunca recebeu isso na vida dela, então fica difícil para ela reproduzir um comportamento que não foi aprendido. E aí você fala, mas com os meus irmãos é diferente. Pode ser que a forma deles também de lidar com ela seja diferente da sua. Então, assim, repense qual que é a sua necessidade nesse momento em relação a essa mãe. Porque enquanto você ficar colocando as suas expectativas de que ela vai mudar, de que ela vai ser diferente, você vai ficar frustrada. Porque principalmente se tratar de uma mãe narcisista, você vai tentar e dificilmente vai conseguir êxito. As pessoas sofrem muito na convivência com o narcisista porque dificilmente eles reconhecem que precisam de ajuda. Na cabeça deles, todo mundo é errado. Na cabeça deles, todo mundo precisa de tratamento. Para o narcisista, todo mundo é um vilão. E eles são vítimas. E se você tenta mostrar para eles que o erro é deles, aí você compra uma briga gigantesca. Se já é assim com pessoas narcisistas, você imagina com uma mãe, que já muitas vezes se acha dona da verdade e da razão. E ainda se tratando de um transtorno de personalidade, dificilmente você vai conseguir mostrar isso para ela. Então, a sugestão, a dica que eu te dou é o quê? Afasta. Coloca sua mãe nas suas orações, esteja intercedendo por ela, mas vai viver a sua vida.
Seja a melhor mãe que você possa ser para os seus filhos, seja uma boa esposa, seja uma boa profissional. Não deixe que aquilo que a sua mãe fala para você influencie na sua relação com as outras pessoas, porque isso é muito comum de acontecer. Às vezes a mãe vem, entope a cabeça da pessoa e ela não querendo devolver isso para a mãe, ela acaba descontando nos filhos, no marido, no trabalho. Então repense essa sua relação para que você possa ser uma pessoa livre de ter que ficar apegada a essa expectativa de conviver com uma mãe que te adoece, ok?